Olá, pessoal. Vamos ver agora como é que a gente observa o céu, né? Que tipo de instrumento nós utilizamos para observar o céu? Então, o que nós temos no céu é uma variedade muito grande, o Sol, a Lua, as estrelas, e para isso nós usamos alguns instrumentos, né? Mas que instrumentos são esses? Bom, vamos ver. O primeiro instrumento que nós temos são os nossos próprios olhos, né? Que não deixa de ser um instrumento. Observe aqui em cima, ó, nós podemos ver que existe como um telescópio, né? Tem uma lente que concentra a luz em umas células específicas que mandam informação para o cérebro. Então, o nosso cérebro interpreta aquilo como uma imagem. Tá? Então, lembre-se que na realidade não são os nossos olhos que enxergam, é o cérebro. Tá? Os olhos captam, né? E jogam a informação elétrica para o cérebro interpretar e transformar aquilo em um sinal distinguível. Né? É a mesma coisa que os outros instrumentos fazem. Hoje, grandes telescópios utilizam o mesmo sistema. Né? Colocam grandes lentes, grandes espelhos, que concentram a luz e ali elas são analisadas por um computador para fazer uma imagem. Então, a natureza, ela faz de um jeito, o homem faz um jeito parecido com a natureza, só que nossos olhos são muito bons também nisso, mas tem algumas restrições. Por exemplo, nós podemos observar um intervalo de 0,1 milímetros a uma distância de 25 centímetros. Então, se você pegar um livro para ler, né, mais ou menos 25 centímetros de distância, uma boa visão observa até 0,1 milímetros, capaz de distinguir entre um ponto e outro. E aumenta a imagem. Então, quando a gente concentra no ponto, amplia. O nosso olho é um telescópio pequeno, que aumenta 6 vezes da imagem. Okay? Essa capacidade do nosso olho, nós chamamos também de resolução angular. Telescópios, olhos, binóculos, tudo tem uma resolução angular. O que é resolução angular? É o ângulo em que você pode distinguir as coisas. Então, por exemplo, se você olhar para a Lua ou para o Sol, tem mais ou menos o mesmo diâmetro, né? Meio grau, mais ou menos 30 minutos de arco. E o olho humano, ele tem um poder de resolução do olho humano é de cerca de 1 minuto de grau, tá? 1 sobre 60 de grau, ou 0,00029 radianos. Então a gente consegue distinguir um objeto a mais ou menos 1 minuto, ou 60 segundos de arco. Né? Lembre-se que 360 graus, cada grau tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então a gente consegue detectar até 60 segundos de arco. Se colocar isso no céu, a gente vai ver vários arcos, como aqui, por exemplo, essa bola que vocês estão vendo aqui amarela do lado, né? Mais ou menos o tamanho do Sol e da Lua. Né? Varia um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, porque aproxima mais a Lua, não? O Sol também, a órbita da Terra. Mais ou menos 30 e poucos minutos. Né? Ou seja, meio grau, né? Cada grau é 60. Então o homem consegue, com uma boa visão, detectar até cerca de 1 minuto. E aqui uma lista, Vênus, ele varia a sua resolução de 9,7 até 66 segundos de arco. Então, o Vênus está no limite ali da visão humana. Júpiter, você não consegue detectar que Júpiter é redondo. Por quê? Porque ele é tão pequeno, né? Ele chega até 50 segundos de arco quando está mais próximo, né? A gente consegue detectar, mas não vê a olho, tem que ter um telescópio. Marte, menos ainda, Saturno, Urano. Então, lembre-se que nessa tabela aqui, a gente até 60 segundos de arco a gente consegue distinguir. É a capacidade, a resolução angular do olho humano. E no nosso olho humano também tem muitas ilusões, como por exemplo a ilusão da Lua, né? Muita gente vê a Lua está nascendo lá, que lua bonita, lua cheia, grande. Todo mundo fala que lua grande, né? Mas na realidade a lua está do mesmo tamanho. É uma ilusão. Observe essa imagem aqui do lado. A lua quando nasce parece grande. Na mesma época, lua cheia. Você vê a lua cheia, ela nasce, depois ela sobe, vai lá para cima, depois desce, se põe. Tudo cheio aí. Então, na realidade, lá em cima parece que você vê ela menor, mas na realidade ela tem o mesmo tamanho durante esse trajeto. É uma ilusão de ótica da nossa visão, porque a gente usa no horizonte, tanto nascendo como se pondo, parece maior, porque nós temos a referência do horizonte, ele é usado como referência. Então, engana muito essa imagem. Se você quiser testar, basta você pegar uma caneta, né? Pega uma caneta, tira esse tubinho, tira a carga de dentro e olha, faz um tubo e olha para a Lua. Quando você olhar, você vai ver que ela vai estar ali dentro daquele tubinho. Então, olhe para ela quando está nascendo e depois olhe para ela quando está lá em cima, que é o ponto mais alto chamado zênite. Né? Você vai ver que é o mesmo tamanho. Tá? Então, é uma ilusão na nossa visão. E a nossa visão tem muitas ilusões. Né?
A Lua, ela parece um pouquinho maior, um pouquinho menor, devido à aproximação da Terra. Aí é outra história. Só que essa variação é apenas de 14%, quando você pode ver nessa imagem aqui, ó, a Lua quando está no perigeu, quer dizer, peri, perto, quando gel, né, quando está perto da Terra, e aqui apogeu, quando está longe. Então, quando está longe, ela é um pouco menor. Isso é uma visão aparente, né? A Lua está do mesmo tamanho, né? Só que mais próxima da Terra, um pouquinho afastada, mas a variação é pequena. Não é essa variação da ilusão de ótica que nós temos. E existem outras ilusões. Essa ilusão aqui, por exemplo, você vê aqui, ó, esse traço amarelo que nós temos aqui, e lá em cima outro traço amarelo. Se você olhar para essa figura como um todo, parece que o traço lá de cima é maior do que o daqui de baixo. E não é, é do mesmo tamanho. É uma ilusão de ótica. A mesma coisa, a Lua, quando está no horizonte, a gente pensa que é maior. É um efeito de ilusão da visão humana. Tá? E existem outras ilusões do olho humano. Então, nosso instrumento não é perfeito. Tá? Nosso primeiro instrumento, que é a visão, não é perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, uma imagem qualquer, o nosso olho aumenta 6 vezes a imagem. É uma ilusão fotográfica, digamos assim, né? Se você pegar o seu celular e tirar uma foto aqui da praia, olha aqui essa embaixo, ó, celular, um X quer dizer que não aumenta nada. Você pega o celular, tira na praia, aparece assim. Quando você olha, aparece maior. É por isso que muita gente chega às vezes na praia e olha assim para a praia, né? Ah, poxa, que imagem bonita, eu vou tirar uma foto belíssima. E quando tira, parece que está tudo longe, né? Na realidade não está longe, está normal. A máquina o celular está tirando a foto normal. O seu olho é que aumenta 6 vezes a imagem. É uma ilusão de ótica. E outras ilusões, né? O olho humano não é perfeito. Olha aqui esse elefante aqui, por exemplo. Ó, quantas patas tem esse elefante? Fica complicado, você olha assim direito e peraí. Quantas patas tem esse elefante aí mesmo? Parece que tem 4, tem 5. Que confusão é essa? É uma ilusão de ótica também. Nossos olhos podem errar. Esse garfo aí, por exemplo, que vocês estão vendo, tem quantas pontas? 3 ou 2? Se você olhar de cima para baixo, do cabo para lá, parece que tem 2. E olhar na ponta, parece que tem 3. É uma ilusão de visão, né? Uma ilusão de ótica. Se você olhar aqui para o lado, você vai ver esses ciclos aqui, parece que está todos girando, né? Na realidade, ele não está girando. Está parado essa imagem. Se você fixar a sua visão num ponto preto desse pequenininho, né? No meio desses vários círculos, você fixar ali, para tudinho. Por quê? Porque você fica concentrado. E a mesma coisa, aqui você parece um monte de esferazinhas roxas, né? Apagando ou não, mas se você olhar diretamente nessa marquinha do meio, fixar a visão nessa cruzinha, vai parecer que tem uma esfera verde andando, girando, né? Então é uma ilusão de ótica. Todas essas ilusões têm que ser contadas na hora que a gente vai usar a astronomia. Quando você pega um telescópio e olha, você pode estar vendo uma imagem que o seu olho está visando, mas um equipamento veria de maneira diferente. E alguns que o equipamento consegue pegar e o seu olho não consegue enxergar. Tá? Isso é que é importante. Mas vamos ver isso na prática. Na prática, como é que ficaria? Vejamos aqui. Bom, pessoal, vamos ver agora. Eu estou aqui filmando com o celular, né? Observe um prédio aqui à distância e o aumento do celular é uma vez, né? Aí a gente pode aumentar um pouco mais aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais. Aqui 1,7 vezes de aumento, 2,4 vezes de aumento, 3 vezes de aumento, 4 vezes de aumento. Observe que balança mais, né? 5,3, 6 vezes de aumento. Então a visão humana pode pegar até essa imagem assim, ó, um prédio que estaria bem distante. E se a gente botasse no normal, né, seria mais ou menos uma vez, né? Então, quando a gente tira uma foto, um objeto bem distante, né, nós vemos assim, uma vez. Mas o olho humano é muito bom, ele chega até 6 vezes. Agora, é claro, isso restringe o campo de visão, né? A gente observa pior ao redor, ok? E outra maneira da gente observar o céu é fazer medidas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um negócio que quase ninguém usa, porque já está há séculos que não se usa mais, que é um telescópio medieval. Antes da criação das lentes, dos espelhos para observar o céu, né? O que se tinha? Nós tínhamos, antigamente, apenas a observação da posição em que os astros estão.
Então nós podemos utilizar um instrumento bastante simples, que mede um ângulo num sentido e outro no outro sentido, ou seja, na horizontal e na vertical. Se nós medirmos esses ângulos, né, através de um tubo, eu fiz um aqui bem simples assim para se fazer em casa, né? Você pega um pedacinho, um tubinho de caneta, prende a 2 transferidores, de maneira que você pode medir o ângulo que forma com a horizontal e com a vertical. Podemos medir as coordenadas locais. Ó, lembra que nós mostramos lá quais são as coordenadas locais. A altura, né, é o ângulo do astro ao horizonte, lá, e o azimuth, né, pode ser com azimuth com H também, né, é o ângulo de projeção ao norte. E também sabendo a latitude e a longitude do lugar também é importante. Então nós podemos usar isso para calcular, né, o ângulo, por exemplo, entre 2 estrelas. Como é que você mede o ângulo entre 2 estrelas? Para medir o ângulo entre 2 estrelas, a gente tem que usar uma matemática diferente, chamada matemática da trigonometria esférica, né? Então, a esfera celeste é uma esfera imaginária, mas você pode medir ângulo. Então, quando você mede ângulo entre 2 pontos, é uma curva, né? Entre esses 2 atos, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, é uma fórmula da trigonometria esférica. Apenas mostrando a vocês que os antigos, assim, digamos, 1400, 1500, 1300, né? Como é que eles faziam medidas astronômicas se não tinha um telescópio com lentes para aumentar, né? Eles observavam os ângulos que formam entre o horizonte. Então, media-se o ângulo, e para saber um ângulo entre uma estrela e outra, e com isso você determinar muitas coisas, a gente usava a altura e o azimuth, né, de 2 estrelas, estrela 1, estrela 2, e poderíamos calcular o ângulo θ, que é esse aqui em cima, entre as 2 estrelas. Entre esses 2 astros pode ser medido. Então eu vou mostrar a vocês um instrumento bem simples em que você pode usar também as coordenadas espaciais, né, as coordenadas da esfera celeste, né, as coordenadas estelares, que são a extensão reta e a declinação. Se eu souber essa tabela, é o que eles faziam antes, né? E hoje também, faz uma tabela com as coordenadas da estrela. Com essas coordenadas, você pode medir o ângulo entre 2 estrelas, entre 2 corpos celestes, ou entre um planeta e uma estrela, e saber até onde você está na Terra. Tá? Então, esse ângulo entre os 2 astros eram medidos através de um instrumento bastante simples, né? Um círculo, né, onde você mede os ângulos entre os astros. Vamos dar uma olhadinha para ver como ele aqui na prática. A gente vê esse instrumento que ainda nós não chegamos ainda aos telescópios, né? Como é esse instrumento? Vamos dar uma olhadinha. E aí, pessoal, que nós chamamos de telescópio medieval, né? Onde não se usava lentes em espelhos, né? A gente só podia medir ângulos, né? Então, os primeiros astrônomos usavam a medição de ângulos, né, através de círculos, né? O círculo meridiano, que apontava o norte e o sul, e podia medir a passagem dos astros, né, através de um tubo, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos esse tubinho. Então, você coloca o objeto na horizontal. Então, nas coordenadas locais, nós temos 2 coordenadas locais. A altura, digamos que isso aqui está apontado para o horizonte. Você inclina e olha por esse tubinho. Ao olhar pelo tubinho, você vai apontar para o astro. Apontei ali, ó, certo? Então, esse ângulo que ele vai marcar aqui embaixo, né, é o ângulo formado com o horizonte, chamamos de altura. Tá? E existe também esse outro círculo aqui, que nós apontamos para damos a outra coordenada, que é o azimuth. Né? Então, na hora de você marcar, você aponta para o astro, mede a altura e mede o azimuth. Se tiver 2 astros, né, digamos um planeta e uma estrela, você quer medir o ângulo entre eles, então você aponta para um, mede a altura e azimuth dos 2, né? Lembrando que o azimuth é o ângulo que se forma aqui, ó, você vai girando para lá e para cá em relação ao norte e sul, né? A linha norte-sul. Então eu apontei para a linha norte e sul, ele tem um ângulo aqui, digamos 30 graus aqui e 45 graus aqui, ó, né, inclinando, apontando. Então, anoto lá. Depois o outro astro, né, eu vou medir o ângulo com o norte, vou girar para cá, o outro astro está aqui, e está no ângulo de 30 graus, 46, 50 graus, e o ângulo que forma com o norte eu vou medir nesse outro círculo aqui. Então, tenho 2 coordenadas para cada astro, né, e colocamos na fórmula e sabemos o ângulo. Mas por que não é reto, né? Não pode medir reto, por quê? Porque ao redor de nós tem uma esfera celeste, né, imaginária, porque nós estamos na Terra. Então,
Lembrando que essa esfera celeste, né, ela marca os pontos e com isso você poderia determinar a posição dos astros, né, ao longo do tempo, que é muito importante na época das navegações, porque você poderia localizar, então, se você achasse uma mina de ouro, alguma coisa, uma ilha que tinha algum recurso, um caminho para as Índias, etc., você teria que saber os pontos certos, né? Você teria que saber onde está no mapa. Então é importante, a astronomia influenciou muito na história da humanidade. Por isso é importante medir ângulos, é uma das coisas. Então primeiro a gente observa com os olhos a olho nu, vemos no máximo 6 vezes de aumento, e depois começamos a medir. Essa história da humanidade começou assim. Primeiro a observação direta, depois a medição de ângulos, depois é que passou para os instrumentos que conseguiam ampliar a nossa visão e ver algumas coisas que a visão normal não conseguia ver porque ela é limitada. Nossos sentidos são limitados. Depois nós vamos ver que até mesmo, além desse limite de resolução, além disso ainda tem o tipo de radiação que atinge a gente, né? Infravermelho, ultravioleta não é visível, mas já tem instrumentos que conseguem ver. Então observe bem, além desse instrumento nós temos outros, vamos ver outros aí. Aí nós temos já um primeiro instrumento que amplia a nossa visão, né? Então, nossa visão normal é um telescópio que aumenta 6 vezes, 5 vezes. Claro, se alguém tiver uma visão um pouquinho ruim, 4 vezes, digamos assim, né? Mas conseguimos ver, mas o binóculo ele amplia razoavelmente bem, tá? Então, um binóculo ele pode aumentar assim, lembrando que nunca você deve comprar um binóculo, né, com aumento abaixo de 6 vezes, né? Por quê? 6 vezes é o olho humano, né? Então sempre acima, ou 7, 8, 9 acima. Também não pode ser muito grande, por quê? Hein? Porque nós vimos que quando a gente aumenta muito, restringe o campo de visão. Então um binóculo ele pode ser de vários tipos. Aqui nós temos um prisma reto, né? O roof prism ou porro prisma, o prisma em que há um desvio aqui. Então, basicamente ele tem 2 tipos de lentes dobradas, né? A da frente aqui, ó, a objetiva e a ocular. Objetiva ocular e prisma é o que compõe. E geralmente eles vêm com 2 números na frente, 7x50. O que significa isso? Não vai multiplicar não, 7x50 significa 7 vezes de aumento e uma objetiva de 50 milímetros. Um binóculo de 12x60, que significa que ele aumenta 12 vezes, né, a imagem, e é 60 milímetros a objetiva, essa lente maior, né, a da frente. Né? 20x80 aumenta 20 vezes de 80. Isso deve ser bom, né? Não. Acima de 12 vezes, você já não consegue controlar ele na mão, né? Já é complicado. Mas, basicamente, por dentro, você pode ver que o binóculo, né, ele tem uma estrutura, né? Observe que tem a objetiva, entra aqui na frente. Ela, quanto maior, teoricamente, melhor. Por quê? Porque capta mais luz, né? Fica mais luminoso o objeto. E há um desvio no prisma porro, né? Chamado porro. Né? E aqui é ocular. Mas por que ele tem isso dobrado? Bom, quando se coloca na visão dupla, né, a gente passa a ter uma visão tridimensional. Vamos dar uma olhadinha em alguns binóculos para ver as propriedades e como deve se observar, tá? Vamos ver isso aí na prática, né? Vamos ver como deve se usar um binóculo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha ali. Então, observe, pessoal, que na hora de observar com o binóculo, aqui nós temos 2 modelos de binóculos, né, que a gente vai mostrar as principais. A primeira coisa é sempre você manter sempre uma tampinha, né? É o outro aqui. Sempre tampar para evitar o acúmulo de poeira, né? Então ele tem uma proteção. E o binóculo também geralmente vem com uma correia, né? E é importante, né? Parece uma coisa simples, mas é bom você colocar sempre uma correia ao observar, né? Por quê? Porque a gente costuma cair, quebrou, já era, né? Então nós temos aqui a objetiva e aqui atrás a ocular. Como ele tem 2, né, para se acoplar à sua visão, a gente tem uma visão tridimensional do céu, né, que é diferente de um telescópio que você olha só por um lugar, né, uma luneta ou outro instrumento qualquer, você não tem uma visão que o binóculo tem. A maioria dos cometas, né, foram descobertos por astrônomos amadores usando binóculos, né? Por quê? Porque o campo de visão dele é grande.
né? Então, quando a gente observa o céu, a gente tem que levar em conta isso, né? Um telescópio que aumenta muito, ele vê só um pedacinho do céu, ele não está olhando para o outro lado. Então, passa um asteroide, passa um meteoro, cometa. Então, já o binóculo ele dá um campo de visão grande, né? De vários graus, né? Lembre-se que meio grau é o tamanho da Lua, tá? Então, ao usar esse instrumento, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, ele tem uma curvatura aqui, ó, né, que é personalizada. Então, ao observar, você tem uma inclinação entre a visão e o nariz aqui, ó, uma inclinação própria sua, tá? Então, você inclina isso aqui, ó, tá certo? Então, você coloca na sua inclinação, certo? Primeira coisa. Segundo, alguns têm essa aqui que é a proteção de cílios, né? Ou seja, quando você colocar a visão, os cílios não atrapalhar a visão, né? Então tem essa proteção aqui que os cílios ficam batendo aqui e não fica atrapalhando a visão. Outra coisa importante, né? Esse aqui, por exemplo, é um 35 milímetros aqui. Então é 35 milímetros e 8 vezes de aumenta. 8x35. Ele aumenta 8 vezes a imagem. Né? Existe também 7 por 50, né? E aqui no meio ele tem uma regulagem. Tá? Então observe que para que serve essa regulagem aqui? Primeiro você aponta o binóculo na posição, fecha o seu olho direito. Ah, mas para que eu vou fechar meu olho direito? Não vou ver nada ali? Não. Para regular o esquerdo. Então, para regular esse aqui, que é o esquerdo, né? Seu esquerdo, você aponta, fecha o direito e olha até que a imagem fique limpa. Depois fecha o esquerdo e regula nele, no direito é regulado aqui, ó. Isso aqui gira, tá vendo? Isso para quê? Para que essas duas coisas? Porque nós temos dois olhos e esses dois olhos têm uma pequena diferença. Essa pequena diferença você pode tirar aqui, ó. Então, primeiro você tem que regular esse foco maior aqui, o foco grande, né? Você regula para esse olho esquerdo, depois regula o direito, tá? Então, primeiro olho esquerdo, fecha esse aqui, depois fecha o de cá e regula até que os dois estejam no mesmo foco, que vai ser o foco da sua visão, tá? Que é diferente de uma pessoa para outra. Bom, feito isso, né, lembre-se, né, que se outra pessoa pegar o binóculo, vai ter que regular para ela também. São diferentes formas. Aqui eu tenho um outro binóculo, né? Esse aqui é 20 por 50. Então, vou tirar aqui a proteção. Ele tem aqui as duas oculares, aqui as duas objetivas. E ao apontar, ele vai aumentar 20 vezes. Já é muito, né? Até 12 vezes você pode segurar na mão. Por quê? Porque é ruim, né? Quanto mais aumenta, melhor, né? Não, mas quando você aponta, nós temos a circulação sanguínea. Essa circulação sanguínea, todo mundo sabe, tem uma pulsação, né? O seu coração está fazendo assim, ó. E essa pulsação é suficiente para balançar. Mesmo que você fique parado, você sem querer está balançando. Então atrapalha um pouco. Então um binóculo aqui de 20 vezes, a gente recomenda o quê? Que você acople ele aqui na frente. Tem você abre essa ponta assim, ao abrir tem aqui um parafuso, então você prende num tripé. Então acima de 12, 15 vezes, né, é bom um tripé, né? Tem gente que tem um de 30 vezes de aumento, aumenta bastante. Então você tem um campo de visão grande, né, e uma visão ampliada. Lembrando também que muita gente às vezes não sabe regular, não regulando essa inclinação aqui, parece, quando você olha, parece duas bolas. Não é para aparecer duas bolas, é para aparecer uma só. Então, às vezes em filmes aparece duas bolas, assim como se fosse o binóculo, né? O binóculo tem dois lugares, mas quando você combina as duas, você tem que formar na sua mente uma imagem de um círculo só. Quando formar, ele vai estar bem nítido, né? E bem focalizado, aí você vai ver uma imagem fantástica do céu. Tá? Com isso, com um pequeno binóculo, você pode observar a galáxia de Andrômeda, por exemplo, aquela nuvenzinha assim. Você pode ver as Três Marias, é uma área ali também cheia de estrelas. Dá para observar muita coisa. Agora, é claro que a sua visão vai ficar muito melhor se você estiver num local escuro, né, no interior, for para um lugar afastado, você vai ver uma imagem muito melhor. Ok? Então, esse aqui é um dos instrumentos também muito bons para a astronomia. Ok? E aí nós chegamos aos telescópios, né? Uma das maiores invenções da humanidade, porque você pode chegar bem perto às coisas e observar melhor, analisar, né? Os telescópios podem ser de vários tipos de ótica,
né? A ótica dele é importante. Ele pode ser basicamente do tipo refrator, né, que usa apenas lentes, né? E alguns espelhos somente para desviar a luz aqui atrás, né? Mas basicamente é feito de lentes, né? Através da refração, né? O telescópio refletor, que ele usa um espelho refletivo, né? Capaz de aumentar a imagem, né? Capaz de concentrar no ponto e ampliar. E os telescópios compostos ou mistos, né? Onde você usa lentes e espelhos ao mesmo tempo. Então existem esses tipos de telescópios. E a gente tem que lembrar também que podemos calcular o aumento de um telescópio, né? A primeira coisa que todo mundo quer saber, né? Como é que calcula o aumento de um telescópio assim? Porque quer um maior? Então, nem sempre o maior é o melhor para você. Porque às vezes a gente está na cidade e o aumento do telescópio é tão grande que a poluição luminosa atrapalha. Às vezes é melhor você ter um telescópio pequeno para observar coisas limitadas, tá? Do que um grande que não consegue andar. É como você tiver uma Ferrari numa rua cheia de buracos, né? Não vai adiantar muita coisa. Então você tem que escolher o telescópio certo para o que você quer fazer. Para calcular o aumento, né, esse A aqui da fórmula, ó, a gente pega a distância focal. Ah, mas o que é distância focal? Esse F grande aqui. Ó. Que nesse caso aqui de um refrator, ele concentra a luz num determinado ponto. Essa distância até esse ponto em que ele concentrou é o que nós chamamos de distância focal, né? Então, essa distância focal é a distância em que ele concentra os valores, né? E tem também uma ocular, onde você bota os olhos aqui e determina o aumento, né? Essa ocular, que você coloca aqui junto dos seus olhos, pode variar, né? A objetiva principal é essa, ou espelho ou lente, é essa maior zona aqui. E a pequenininha, onde você bota os seus olhos, é a ocular. Ela também tem uma distância focal. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber quanto vale F grande e F pequeno? A distância focal da objetiva e da ocular. Vem escrito no aparelho, né? Então, dentro do telescópio vem a distância focal tal, e da ocular também. E você pode determinar usando essa fórmula, é só dividir um pelo outro, né? Se aqui tiver a distância focal for 1000 milímetros e aqui for 10 milímetros, 1000 sobre 10, 100 vezes de aumento, né? Então nós utilizamos essa fórmula. E na escolha de um telescópio, você tem que ver o que você quer fazer. Você quer observar estrelas, galáxias, planetas, a Lua, o quê? Então, existem basicamente dois tipos, né? O telescópio refrator, que usa uma lente principal, que é o objetivo. Olha a luz como é que bate nele, observa e concentra num ponto. É uma lente de vidro. Eles são menos luminosos, porém são mais nítidos. A imagem tem uma qualidade melhor, né? E é mais utilizado para observação de planetas e da Lua. E tem o outro tipo, que é o refletor. O refletor, observem aqui à direita, reflete nesse espelho principal, que é a objetiva, concentra e vira nesse espelho aqui lateral, onde é esse diagonal, né? Observe aqui, ó, tem um espelhinho pequeno e um grande. O grande é a objetiva, a luz bate no grande, dos dois lados, de todos os lados, e concentra aqui. E vai para o seu olho aqui em cima. Tá? Esses refletores eles são mais luminosos, né? Ele tem mais luz, ele pega mais luz, então, mas eles são menos nítidos. E geralmente utiliza para observação de galáxias, nebulosas, né? Então, cada um pode ser utilizado melhor. Todos os dois pode ser utilizado para qualquer coisa, mas é mais indicado. Então, os telescópios grandes, gigantescos, né, profissionais, a maioria são refletores. Por quê? Porque é difícil fazer uma lente muito grande com boa qualidade. E também o telescópio tem a sua montagem, ele fica encaixado em quê? Então essa montagem, na hora de escolher a montagem, também é importante. Existe a montagem alta-azimutal, que mede alta-azimutal por quê? Porque ela mede a altura e azimuth, então chamado alta-azimutal. Então ela mede na vertical a altura e na horizontal o azimuth, né? Então você mede os ângulos diretamente aqui, são coordenadas locais. E existe o outro tipo, que é a montagem equatorial, onde o telescópio é feito sobre um eixo, né, que é o equador celeste. Ele move-se, observe aqui à direita, ele move-se em cima de um eixo que está inclinado, né, exatamente esse eixo aqui está inclinado na latitude do lugar. Então, quando você aponta para o Polo Norte e o Polo Sul local, né? Aqui, ó, tá apontando aqui para digamos, o norte ou o sul, aqui no Brasil Sul. Ele gira sempre em cima desse eixo. E esse giro é exatamente o giro da rotação da Terra.
Então, facilita porque você só vai se movimentando num determinado círculo em torno desse eixo, tá? E tem por causa do movimento leste-oeste. Então, eles podem ser desse tipo. Vamos dar uma olhadinha, né? Na prática, como é que é? Vamos dar uma olhadinha de perto no telescópio dos dois tipos, ok? Então, vejamos agora. Bom, pessoal, aqui nós estamos então diante de um pequeno telescópio, né, para mostrar a vocês os diversos tipos de telescópio. Ele está montado aqui nessa base, né, e esse tubo é um telescópio refletor. Isso quer dizer que ele tem um espelho aqui desse lado, né, ele é newtoniano, né, porque ele é do mais simples, tem um espelho refletor, ele reflete a imagem, observe lá, dá para ver lá dentro, é o espelho, né, lá na parte de baixo. Ele reflete a luz lá naquele espelho grande, nesse espelhinho pequeno aqui, ó. Tá? Não sei se dá para ver aqui direitinho. E esse espelho está inclinado em 45 graus para cá. Então a imagem vai sair aqui, né? Em cima, onde eu coloco a ocular. Essa é a ocular. E a gente observa aqui, nessa posição. Se a gente olhar ali dentro, dá para ver o espelhinho pequeno lá dentro, ó, com aquela aranha, que tem que ser bem alinhada, tá? Essa aranha aí é essa aranha daqui, ó, essa aqui da frente, e ela serve para suportar esse espelho e também regular a sua inclinação, né, alinhando o telescópio. Na parte de cima do telescópio nós temos essa luneta mira, é uma mira, né? Então aqui a gente coloca a ocular, colocamos aqui a ocular, essa ocular é de 20 milímetros. E o telescópio ele reflete a luz para cá, desvia e a gente observa aqui, ó. Na parte de baixo nós temos aqui uma regulagem do foco. Então ao girar para lá, para cá, a gente regula no foco adequado à pessoa, né? Cada pessoa vai ter um foco diferente. Quando você olhar aqui, você vai ver a imagem, né, que está entrando por aqui, a luz está entrando por aqui, entra por aqui, reflete no espelhinho pequeno e vem para a sua ocular aqui. Inicialmente vamos fazer um teste aqui, observando aquele prédio menor lá, bem, esse menorzinho aqui, né? Esse aqui, pequeno. E quando a gente coloca a observação, a gente vai olhar pela ocular e iremos ver lá dentro, né, uma antena, né, no prédio. Então se eu colocar aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver, ó. Dá para ver uma imagem aqui, mas não está bem focalizada. Vamos focalizar ela. Opa, aqui. Dá para ver uma antena lá. Aí a pergunta é, quantas vezes a imagem está aumentada? Então o que você vai ver no telescópio é mais ou menos assim, né? Um círculo. Só que o seu olho vai estar ali e vai ocupar toda a área que eu estou fazendo no celular. Parece um círculo assim, mas você não vai ver esse círculo, você vai ver a imagem toda, né? De perto. E regula para o seu foco aqui. Então essa regulagem é feita aqui. Mas como é que eu vou calcular quantas vezes de aumento tem ali? Você faz assim, ó, você olha aqui, ó, o telescópio tem um valor, né, da distância focal, o F grande, né? No caso aqui é 500 milímetros. E eu estou colocando uma ocular de 20 milímetros. Tá? Então 20 milímetros aqui e 500 milímetros. Como é que eu faço para calcular o aumento? Eu pego 500 milímetros e divido por 20. 500 dividido por 20... 50 sobre 2 dá 25 vezes a imagem, o aumento da imagem. Então, ao olhar para ver uma imagem aqui que você vai observar, essa imagem está aumentada, né, em 25 vezes. Mas eu quero aumentar mais. Então, o que você faz? Você tira a ocular, viu? Pega outra ocular, digamos que eu tenho uma ocular agora de 10 milímetros. Então, essa ocular aqui de 10 milímetros, vou colocar aqui. E ao olhar, eu vou ver com que aumento. Aqui é 10 milímetros. A distância focal é a mesma, 500 milímetros. Sobre 10 dá 50 vezes de aumento. Então, quando você for olhar pelo telescópio, você vai ver, ó, bem maior, tá vendo? A imagem aumentou. Aí eu vou regular o foco aqui. Opa, não é fácil não, conseguir aqui com o celular. A gente conseguir aqui uma visão aproximada, cadê? Opa, vamos conseguir, devagarinho a gente chega lá. Ali.
Aí pronto, então é meio ruim com o celular, mas dá para ver, está bem maior, né? Está o dobro. Então vai ser 50 vezes de aumento. Então você divide esse valor pelo da ocular, esse dividido por esse acha o aumento. Esse é um telescópio refletor, né? Eu posso colocar outras oculares também. Aqui tem uma ocular de 40 milímetros, né? Vai dar um aumento bem menor, né? Então observe que quanto menor a ocular, que se eu botar uma de 5 milímetros, né, vai dar 100 vezes de aumento. Tá? Só que antes de apontar no telescópio, a gente tem que regular aqui a altura e aqui embaixo o azimute. Então ele se mexe, né? Ao mexer com o telescópio, você tem que soltar essa base, soltar essa outra. Aqui atrás ele tem um motorzinho, né? A regulagem eu posso então mexer aqui, ó. Assim eu estou mexendo na altura e assim eu estou mexendo no azimute. Então nós chamamos isso de montagem alta azimutal, tá? Agora você pode também controlar esse movimento, né? Vamos fechar aqui e ligar aqui um motorzinho, né? Com esse motorzinho eu posso mexer com o telescópio, ó. Pra cá. Então você pode regular a posição em que está sendo. Então, alguns telescópios têm esse motor que acompanha, e um tem um motor automático que sai acompanhando o astro, né? Vamos ver depois como é que é feito isso. Para isso você vai ter que utilizar um computador, né, para alinhar adequadamente. Embora alguns já tenham no circuito aqui dentro para acompanhar o movimento dos astros com o movimento da Terra. Ok? Bom, aqui nós temos agora um telescópio refrator, né, com a mesma base, e aqui nós temos o refrator. Lembre-se que ele tem uma lente na frente, né, geralmente vem os números aqui da distância focal, né, nesse caso aqui ele tem 80 milímetros de diâmetro, né, e é f7, né, f7 significa que a distância focal é 7 vezes o diâmetro, f7, se fosse f5 seria 5 vezes esse diâmetro. Então, às vezes, vem em um formato diferente. Então ele tem 560 milímetros de distância focal. Ele é f7, 80 milímetros. Então, aquela ali é o objetivo. A ocular é colocada do outro lado. Aqui eu coloquei um ocular de mais ou menos 20 milímetros. Né? E aqui tem a regulagem de foco. Nós temos a regulagem grosseira e a mais afilada. Bem devagarinho essa aqui. Cada 10 voltas dessa daqui, dá uma volta dessa. Então, ele tem aqui também uma luneta guia, você aponta. E vamos apontar novamente para aquele mesmo prédiozinho ali, ó. Esse pequenininho aqui, não é o grande não, é o pequeno. Esse pequenininho. Então quando a gente aponta o telescópio, né, a gente coloca aqui uma lente. E ao observarmos, né, vamos ver se a gente consegue pegar uma imagem aqui novamente. Opa, não é fácil não de conseguir pegar. Ali já aparece a torre, que a gente pode regular o foco aqui, né? Pelo celular eu estou pegando assim meio ruim, né? Claro, mas aí depois eu vou mostrar a vocês um adaptador próprio para celular, que você pode utilizar. Então essa imagem que você está vendo é a imagem num refrator. As imagens dos refratores são mais nítidas, porém um pouco mais escuras do que os refletores. E, além disso, costuma-se usar também esse diagonal. O que é o diagonal, hein? Bom, o diagonal ele serve para desviar a distância. Lembrando que toda vez que você olha para um telescópio direto, assim, você vê a imagem invertida. Mas não tem problema, porque no espaço, tanto faz de baixo para cima, de cima para baixo. Claro, você usa só como referência. A diagonal serve para você não ficar olhando diretamente aqui, você olhar por cima. Então, essa diagonal é feita da seguinte maneira. Deixa eu tirar aqui a ocular e soltar a diagonal. A diagonal é esse aqui. Ela serve para desviar. Então a luz entra por aqui e sai aqui. Ela tem um espelho embaixo inclinado em 45 graus, justamente para fazer essa inclinação e você observar de maneira mais cômoda. Pode-se colocar também direto aqui, né? Você pode colocar a ocular direto aqui. Mas ficaria, quando o telescópio vira muito, ficaria ruim de ver quando for muito alto, né? Então esse é o telescópio refrator, ok?
E devemos lembrar também, né, que não é só da luz visível que vive o universo, né? Existem outras faixas, como a radioastronomia, por exemplo, ela estuda através de antenas, né? São antenas que podem ser torres ou então pode ser parabólicas, né? Elas captam sinais diferentes da luz normal, né? Elas captam na faixa de 3 kHz até 300 GHz, né? Os astros emitem e tem um comprimento de onda variável, de milímetro até quilômetros, né? Então, geralmente um radiotelescópio tem que ter uma antena muito grande para poder captar, né, a imagem e retransmiti-la e fazer uma imagem. Por exemplo, aqui à direita é uma imagem da nossa Via Láctea em forma de rádio, né? E no futuro também o campo está aberto para os telescópios espaciais, né? Esses telescópios espaciais, como o Hubble, por exemplo, ele que trabalha no visível e no infravermelho, né? O infravermelho que muitas vezes não pode ser captado da Terra, lá de fora você pega com muito mais nitidez. E aí o estudo dos exoplanetas, o Kepler, por exemplo, é um outro telescópio também externo, né? Capaz de eliminar os efeitos da atmosfera. E lembrando que quando a gente olha para um telescópio, a gente está vendo uma faixa do campo visível, né? São ondas eletromagnéticas, né? Na faixa entre 750 terahertz e 400 terahertz de frequência. Então, que nós chamamos de vermelho ao violeta. Então, quando a gente fala assim, as 7 cores do arco-íris, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, né? Azul, anil e violeta, 7 cores do arco-íris, na verdade isso é contínuo, é um espectro contínuo da luz. Quando a luz atinge um prisma, ela separa em frequências, são as cores que nós vemos. Mas tudo isso são ondas eletromagnéticas, que fazem parte de um espectro eletromagnético enorme, né? Vocês podem ver aqui em cima a faixa de cores que nós conseguimos ver, é somente esse pedacinho pequenininho aqui, ó. Tem o infravermelho, o radar, o HF, frequências bem baixas, e acima deles tem o ultravioleta, o raio-x, raio gama e raio cósmico. Então, quando a gente fala em telescópio, geralmente a gente está falando no visível, né? Mas existem telescópios de ultravioleta, de infravermelho, de raio-x, raios gamas, né? Então, tem toda a faixa de observação do espectro. O olho humano é limitado a uma pequena faixa, né? E então nós vimos aqui que vários tipos de instrumentos podem ser utilizados para a astronomia. A seguir, na próxima parte, nós iremos ver os acessórios e a nova astronomia, que é a astronomia digital, né, que você utiliza sensores, né, utilizando uma capacidade muito maior do que aquela que o olho humano pode captar. Ok?